Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Ficou com Tudo medinho? Não ficou com medinho? Ainda não, mas fiquei meio tenso, né? Aí deu pra dormir de noite. Deu. Tranquilo. Tenso porque hoje a gente vai falar sobre Fale Comigo, que é um novo filme de terror aí que tá causando um certo buzz e chega aos cinemas brasileiros na semana que vem. No caso, nessa semana, né? É porque a gente tá gravando no dia 11, na sexta-feira. O programa tá saindo no começo da semana. Ele entra em cartaz agora na próxima quinta-feira. É um filme australiano que tem o selo da A24, né? Então, sem mais delongas, Matheus, suba a trilha e vamos lá. Buenas, vamos lá então, né? Fale Comigo. Márcio até estava brincando antes aqui que estava confundindo com Fale Com Ela. Não confundir com Fale Com Ela, que é o filme do Almodóvar. É possível que eu erre aqui nesse podcast durante o programa, mas toda vez que vocês ouvirem Fale Com Ela, com exceção de agora, é Fale Comigo. É um gênero bem diferente, né? O Fale Com Ela é um drama, talvez um dos dramas mais pesados do Almodóvar, né? Mas é muito bom. E aqui não, aqui é um filme de terror, é um filme de estreia, na verdade, também, né? Tem vários estreantes aí, a protagonista é estreante, que é a Sophie Wilde. E os diretores também, que é uma dupla de youtubers, o Danny e o Michael Philippou. Os dois são australianos, os dois são youtubers, na verdade, né? Eles têm, né, um canal chamado Haka Haka. R-A-C-K-A, repetido, né? Haka Haka. Que tem muita gente inscrita, 6,7 milhões de inscritos no canal. Eu dei uma olhada antes da gente gravar aqui. E são vídeos em tese de terror e algumas coisas meio toscas, assim, meio Artesanais? Mas que eu digo terror caseiro, assim, né? Trash. E o vídeo que tem mais visualizações, e tem muitas, tem, sei lá, 86 milhões de visualizações, chama... Tipo esse episódio aqui. Quase isso. A caminho. Chama Ronald McDonald prova o Burger King. Aí tu vai ver e é o palhaço, né, do McDonald's ali, comendo com outros dois amigos em casa, e é uma tosquice só, porque eles começam a jogar comida pra cima, né? E aí eles resolvem ir no Burger King, e aí o Ronald encontra uma outra palhaça, né, também do McDonald's, que ele chama de Max Slut, e aí eles começam a brigar no estacionamento. E esse é o vídeo, 86 milhões de visualizações. Fale Comigo não tem nada de filme trash, pelo contrário, é um filme bem tenso. A sinopse, vamos lá, né, são jovens australianos, né, o filme é australiano, né, e lá pelas tantas eles encontram um grupo de amigos ali que no começo até não são tão amigos, né? São mais conhecidos do que qualquer coisa. No mesmo círculo ali. Isso, exato. Na mesma escola. Então. E esse grupo tem uma... Não é uma mão, né? É um antebraço e a mão, assim. E se tu apertar essa mão, dado ali, tu faz uma preparação, um certo ritual ali... e se tu apertar essa mão e falar, fale comigo, aparecem espíritos na tua frente, e se tu disser, podem entrar, tu é possuído ali, só que não pode passar de 90 segundos essa possessão. A partir daí o filme se desenvolve e... Hoje vai ser difícil a gente mensurar onde é que entra o spoiler aqui ou não, né? Então... vamos de impressões gerais, bem gerais, e aí a gente talvez antecipe os spoilers para poder falar com tranquilidade, porque eu acho que nesse filme o spoiler já é na metade, assim, não chega no final, né? Ou seja, Matheus, sobe spoiler. Não, ainda não. Calma. Espera um pouco. Pode ir então, Márcio. Vai lá. Então tá, vamos lá. É um filme, como o Carlos falou, com selo da A24 e com todas as características da A24, assim.
Tem a questão do público jovem ali, né? Que é para quem ele se dirige. E tem não só os personagens são jovens, mas as temáticas são jovens. Então ele faz uso bastante da tecnologia, das redes sociais ali, Snapchat. A galera tá sempre ligando o celular e gravando as coisas, como acontece atualmente, né? Até, a gente pode pensar até como o filme como uma metáfora para essa questão de desafio, né? Os desafios de TikTok, assim, né? A gurizada usa essas ferramentas meio que como um escape, assim, e o filme mostra isso também dos personagens, esse jogo da mão aí que eles fazem, que é tipo uma tábua Ouija, só que com uma mão, né? Uma forma de escape para os seus próprios problemas pessoais, assim, né? No começo do filme a personagem, não é spoiler, porque é bem nos primeiros 10 minutos, eu acho, quando uma das personagens vai participar, diz que vai lá justamente para tentar tirar a cabeça dela dos problemas que ela... que estão assombrando ela, os problemas pessoais, as relações e tal. E o filme se calca muito nisso, nessa questão da juventude, do terror, que é a parte da possessão e do espírito, e a gente pode aí lembrar exemplos das referências que o filme traz ali, do Sexto Sentido, né, do Evil Dead, até do Psicose, em alguns momentos, então tem várias referências ali que tu pode pescar, mas também muito dessa questão emocional dos personagens. Tem toda uma problemática das famílias ali, as duas principais personagens têm problemas com seus pais, com a mãe, ou com o pai ausente, um ausente fisicamente, o outro ausente na relação, e isso tudo permeia toda a trama e ação dos personagens. Então, assim, o filme é bem intrincado nesse sentido, ele consegue juntar todos esses elementos e trazer uma coisa nova. Por isso que eu gostei tanto desse filme, achei ele meio surpreendente até. Eu esperava, né, tinha uma boa expectativa em relação a ele, mas ele superou, assim, eu achei que foi melhor do que eu imaginava. E se a gente for comparar com outro filme de possessão que a gente trouxe, que é o Evil Dead, que era apenas as referências pelas referências, esse aqui é muito melhor, assim, ele não, quanto ele te insere dentro da trama ali, tu começa a realmente ficar tenso em alguns momentos. O filme tem cenas bastante violentas, mas são violentas na medida certa, não é aquela violência pela violência. Vamos decapitar alguém aqui porque a gente tem que fazer uma coisa meio slasher, de jorrar sangue, porque o outro filme anterior era assim. Não, ele tem a violência, mas ela se encaixa na trama e o quanto a história precisa para avançar e chegar ao certo ponto. Eu acho que o filme também se conclui bem, assim. Apenas uma coisa que eu fiquei em dúvida, depois na hora dos spoilers eu vou comentar com o Carlos para ver o que ele achou, ver se ele entendeu melhor do que eu nessa parte, mas no geral é isso, é um filme para quem gosta de filme de terror, né, para quem gosta dos filmes da A24 e para quem gosta de sentir tensão no cinema, né? Tensão, não tesão, tensão, ficar tenso e impactado. Tem uma cena ali, não chega a ser de sexo, né? Depois a gente fala na parte dos spoilers. É mais engraçada do que de sexo, né? E é bem nojento. Não sei se também. é engraçado. Bem nojento. Não, ela não sei foi se é feita engraçado como um alívio cômico do filme, mas ela se torna meio nojenta. Sei lá, né? Tem muita gente que gosta de bichinhos e beija bichinhos na boca, enfim. Sexo, o que tu achar que não tem, tem. Vamos lá. Eu acho que ele é da A24, mas eu vou te dizer que esse aí, se eu não soubesse que ele é da A24, ele não me pareceria tanto, assim. Ele não é... Não vou nem dizer hipster, assim, porque tem algumas coisas... Acho que nem todo filme... Como é que eu vou dizer? Ele não é lacrador? É isso que tá querendo dizer? Não. Eu tô tentando fazer uma relação, mas eu me esqueci qual é a ordem da frase. Nem todo fã da A24 é hipster, mas todo hipster é fã da A24, mais ou menos nesse sentido, assim. E esse filme, eu acho que ele agrada no geral, assim. Eu acho que ele é um filme com um bom marketing, ele tende a fazer, eu não sei se uma boa bilheteria, porque aí depende muito de quantas salas vai estar disponível, e a gente sabe que ainda tá tudo com a Barbie, né? E semana que vem estreia, nessa semana, né, estreia o Besouro Azul, então não vão ter tantas salas assim disponíveis. Lá fora não é um filme que fez uma grande bilheteria, mas como vários outros filmes de terror, ele custou muito pouco e já pagou, sei lá, 4, 5 vezes o seu valor. Ele custou 4 milhões e já rendeu 22 ou 27, eu tinha notado aqui, 27 milhões. Ele custou 4 milhões de dólares e já rendeu 27. Não por acaso já está confirmada uma sequência, né?
Eu acho que ele é um filme, sei lá, se a gente for ver na entrelinha, não sei se na entrelinha, ele é um filme sobre luto, né? E a confusão que o luto te deixa. Mas na superfície, assim, ele é um filme tenso, assim, cara. Ele é um filme de terror que não se baseia em sustos. Ele não é um filme com jumpscare, assim. Não é um filme que as pessoas vão ficar gritando no cinema. Ele é um filme que tem pouco alívio cômico também, né? A gente até comentou, ele é um filme de 1h30, mas ele não é aquele 1h30 que passa rapidinho, assim. E eu concordo com a tese do Márcio, que talvez é porque ele seja tenso, assim, e tu fica angustiado, né? Acho que ele consegue te passar, em alguns momentos, a confusão dos personagens. E não é que o roteiro seja ruim e tu fique perdido. Eu acho que a intenção é que tu fique perdido mesmo. Um pouco como a gente viu lá no Botem Medo, assim, no começo do ano. Até porque depois que tu vê o filme, eu acho que no começo, assim, tem algumas cenas que eu pensei que, tipo, é mais para apresentar os personagens do que qualquer coisa, mas assim, o filme foi caminhando e eu fiquei pensando assim, cara, tem aquelas duas cenas meio que são soltas, né? Tem uma cena no começo ali que é para apresentar o problema em si, né? E logo depois também que a personagem vai pegar... Eu até naquele momento ali achei que era o irmão dela, né? Não, ela foi pegar o irmão mais novo da amiga, né? Buscar, né? E aí eles estão numa estrada e tem um canguru agonizando na estrada e eles ficam naquele dilema, assim, de passar por cima do canguru para acabar com o sofrimento, mas ela acaba não conseguindo, né? Aliás, ali que eu percebi que o filme não era americano, né? Porque ela estava sentada do lado direito do carro, né? A direção do lado direito. Eu disse, bom, canguru. E aí logo depois o canguru, disse, bom, é na Austrália. Mais óbvio daqui só se tivesse a bandeira da Austrália. Mais claro, impossível. Ou AC/DC tocando em algum lugar. Então, assim, essas cenas que eu achei que elas estavam perdidas, elas vão se encaixar lá no final. E ele é um filme de 1h30 em que ele é muito bem editado, nada sobra. Não tem nenhuma cena que fica sobrando, sabe? Tudo tem um porquê, tudo em algum momento vai fazer sentido, assim. A partir daqui, tô pensando se dá para falar alguma coisa antes de ir para os spoilers. Eu gosto que ele não é pretensioso. Eu não acho que todo filme da A24 seja pretensioso, ainda que alguns sejam. Mas também tem muitos filmes que não são da A24 que também são. Então não sei se dá para fazer essa relação tão forte assim. Mas eu gosto gosto de como o filme não... Ele tá ali para contar a sua história, ele não tá tentando reinventar o gênero. Ao mesmo tempo, ele não fica... Eu concordo com o que o Márcio disse ali, de que tem algumas referências a outros filmes, mas ele também não fica pagando muito de fã, assim. Ele é um filme com identidade própria, assim. Tenho um pouco de medo de que vá virar uma franquia e na franquia a coisa se desvirtue, assim. Ele tem várias deixas ali para que vire uma franquia, a sequência já está confirmada. A gente estava brincando até, tá prontinho para em outro momento eles fazerem uma prequel, né, de como é que surgiu a mão e tudo mais. Mas, enfim, se os caras conseguirem manter o mesmo nível, até... Eu estava lendo ali, até onde se sabe, a dupla de diretores vai voltar também para dirigir esse mesmo filme. É a estreia deles, né? Eu falei que era a estreia da protagonista. Acho que também uma outra coisa que ajuda um pouco assim, a tu entrar mais na história é que não tem quase ninguém conhecido no filme, né? De atores, assim, pelo menos da gente aqui. O mais perto de alguém conhecido é a mãe de uma das personagens, que é a Miranda Otto, a atriz, que mesmo assim não é a pessoa mais conhecida do mundo, né? Ela fez O Senhor dos Anéis, ela estava no Homeland, mas é sempre assim, papel secundário, bem coadjuvante. Então, tu não fica muito prestando atenção no ator ou na atriz, tu vai direto no personagem. A atriz principal, que por sinal é muito boa, né? Sophie Wilde. Eu acho que... Mas aí é chute. Eu vou... Depois que a gente for para os spoilers, o Márcio falar, eu até vou dar uma procurada. Mas sendo o filme na Austrália e tu vendo as características dela ali, eu não sei. E ela e também a outra personagem, a Hayley,
que é quem que comanda o ritual, né? O Riley é o irmão. Riley é o irmão. Riley é o irmão e Hayley é a menina que tem a mão lá junto com outro cara. E a Jade é a amiga. Eu não sei se elas não são de origem aborígene na Austrália, porque me pareceu assim visualmente, mas também não muda nada na fila do pão. Então acho que agora vamos para spoilers, né? Vamos para spoilers. Vamos para spoilers. Falar um pouco da história. Ela é bem. Eu vou fazer um negócio diferente aqui nessa edição, que é o seguinte. Vou trazer uma mão aqui. Não, eu vou perguntar aqui pro pessoal que tá aqui se eles têm certeza que eles querem ouvir esses spoilers, se vocês estão pensando em ver o filme, se vocês querem ouvir os spoilers, porque se vocês não quiserem ouvir os spoilers, a gente para um minutinho para vocês saírem da sala, porque esse filme é bem bom, cara. Tá tudo de boa, então vamos lá. Ninguém vai ver o filme, cara. Então toca o... Quer? Não, a gente espera, não tem problema. Vale a pena. É um filme que o spoiler estraga um pouco a experiência. Bom, sendo assim, então, o Matheus vai tocar a nossa trilha. Bom, agora sim, com o devido cuidado do spoiler. E aí eu já posso falar uma coisa também, que é o seguinte: não tem assim não tem um vilão do filme, né? Daqui a pouco a protagonista fica numa confusão ali se ela é... Mas ela não é a vilã da história, ela acaba... Uma confusão mental. Uma confusão mental. Mas os próprios espíritos, assim, não é assim um demônio, não é tipo que nem o Exorcista, que nem outros filmes, assim, que o demônio tá fazendo isso. São espíritos ali, é uma coisa meio amorfa. Ainda que tenham caras, né? É uma ONG de espíritos. Um coletivo de vilões. E também não tem muito uma explicação, né, de por que eles estão fazendo aquilo. É um mal pelo mal, assim. Mas, enfim, numa dessas sessões de ritual, o irmão mais novo da amiga da Mia, ele encarna a mãe dela, né? E aí ela pede para falar mais, e aí eles acabam passando desses 90 segundos, né? Que é uma das regras. Naquele momento me lembrou Gremlins, né? Que tem regras. No caso dos Gremlins era não molhar e dar comida depois da meia-noite, e Flash, né? Isso. Nesse caso é simples, é não passar de 90 segundos. Passaram dos 90 segundos, deu ruim. E aí porque assim, a possessão no filme, eles ficam 90 segundos e depois o espírito vai embora. A partir daquele momento ali, e nada acontece, assim. Todo mundo sai ileso, tanto que as pessoas querem repetir a experiência. É como se fosse uma metáfora de droga aquilo ali, né? Eu não sei se são drogas ou se são essas questões, como eu falei, do desafio ali, né? Que tu precisa de uma... Mas ele sai em êxtase, assim, eu quero repetir, né? Tu precisa de uma emoção nova para lidar com o que tu cotidianamente está convivendo, assim. Então, isso. Tipo, ele serve como uma válvula de escape, na verdade. E assim, na verdade, no momento de uma das possessões ali, eu acho que é quando a Mia, que é a personagem principal, tem a primeira possessão ali, eles explicam que quando o espírito entra no corpo da pessoa que está jogando ali a questão da mão, que é tipo um jogo, né? Ele acaba sabendo tudo sobre aquela pessoa. Como ele entra no corpo daquela pessoa, sabe todos os anseios, todos os desejos, acesso ao HD, todos os medos, tudo isso, assim. Então, quando essa família entra no jogo, que é a Mia, o Riley, que é o irmão ali, e que tem esses problemas, assim, a sensação que o filme te dá, ele não te deixa isso claro, mas é a percepção que tu tem, que todos esses problemas emocionais servem como uma porta de entrada para essa galerinha, vendo, opa, tem alguma coisa diferente aqui, vamos usar isso para... Que é uma característica de filme de terror, né? Sempre quem tá passando por algum momento de fortes emoções e tal. No caso é o luto dela ali, né? Mas enfim, eles não cumprem essa regra, e a possessão que sempre acaba ali nos 90 segundos de forma ilesa, nesse caso não. O gurizinho, que é o mais novo ali, né? Um adolescente ainda. E é a primeira cena perturbadora do filme, né? Primeiro a abertura é perturbadora. O cara enfia uma faca na cabeça. Pô.
Se aquilo não te perturbou, vou sair de perto aqui desse podcast. Que eu vou dar uma volta. Mas acho que visualmente eu acho a primeira cena mais impressionante do filme, ou a segunda, né? Porque tem a tal da cena engraçada, depois, nojenta que a gente falou, que é um pouquinho de zoofilia, né? Depois a gente fala dela. Que é o menino beijando o cachorro, dá pra pular também, porque ela não muda nada no filme. Mas enfim, o irmão mais novo começa a bater com a cabeça na mesa e bater muito, né? E obviamente aí dá ruim, né? O guri vai parar no hospital e tudo mais. E aí se descobre que a personagem principal, a Mia, continua vendo esses espíritos. Porque ela passou um pouco do tempo também. Isso. Né? E daí ela deixou a porta aberta. E ela tá com aberta. a mão também, né? Eu não sei, ali no filme não fala nada, mas os dois em um dado momento eles seguram junto a mão. Eu não sei se isso tem a ver ou não. Fiquei pensando se eles iam explicar ou não. A partir daí é que o filme entra na parte mais legal, eu acho, que é a do tu não saber direito qual é. O que é real, o que é os espíritos fazendo ela acreditar, ou se a perturbação é dela, ou se é só confusão mental dela e não tem nada de espírito e aquilo só... Enfim, tem essa... Eu gosto muito disso no filme. Eu acho que eu até com a questão do espírito eu não fiquei com dúvida. Eu acho que como todos eles veem em algum momento aquilo ali, eles percebem tudo aquilo ali, me parece claro que os espíritos existem. A dúvida, na verdade, para mim ficou mais em quando a mãe dela volta a aparecer, né? Depois ela possui o menino, ela começa a aparecer em visões para ela, a conversar com ela, a dialogar, a dar conselhos, né? Se tu tinha alguns espíritos que são os espíritos do bem, né? E alguns que são os malvadinhos da história, assim. Então tu fica naquela... Na primeira impressão parece que tem uma galerinha ali tentando ajudar a resolver o problema, galerinha do outro lado da vida tentando ajudar a resolver o problema. O que fica claro depois que não é bem isso. Tu não sabe se a mãe dela é a mãe dela, se a mãe dela já foi pro outro lado e virou meio cemitério maldito, assim, quem volta não volta bem. Então, ou se é uma ilusão, né? Os espíritos fazendo algum tipo Porque de eles ilusão. falam isso, né? Que eles imitam, né? Eles imitam. Então fica nessa dúvida, assim, o que ela tem. E no final ela tem que tomar uma atitude. E é isso que eu achei interessante desse filme, assim, porque ele larga as ideias no começo e ele consegue fechar depois ali. Tanto na cena inicial da morte dos dois primeiros irmãos ali, que meio que introduz a história, é aquela coisa de filme de terror, né? Tem uma primeira morte ali que introduz todo o conceito. Acho que isso vem desde Tubarão ali. Quanto essa que o Carlos falou, que é o atropelamento de um canguru, em que eles ficam na dúvida se eles ajudam a aliviar o sofrimento do canguru ou se eles desviam e vão para casa. No fim, ela acaba desviando, deixando o canguru sofrer na estrada, e o menino que está do lado dela diz, mas ele estava chorando ali. E no fim é o menino que depois é possuído e fica meio que preso do outro lado. Ele vira o canguru, né? Ele vira meio que o canguru e ela tem que ter a opção, de novo, né? Surge para ela a opção de ou sacrificar para aliviar o sofrimento dele ou manter. Só que naquele momento tu não sabe mais se o guri tá se recuperando ou não, né? Porque eles deixam naquela confusão assim de se ele tá bem, né? E aí ela vai virar meio que a vilã, porque ela vai matar alguém que ela tá fazendo o que na cabeça dela é o certo, ela não tá fazendo por maldade. Ela acha que tá fazendo certo. Mas tu não sabe se ela virou a louca da história ali e vai matar o guri enganado. Ou se não, se o guri tá de fato... se recuperando. Ou se o guri tá de fato ainda, entre aspas, na mão dos espíritos, porque ela olha ali, né? Ele tem mordidas. E eles falam, né? Toda vez que ele volta a si, ele tenta se matar de novo. E aí sim, é outra cena perturbadora, uma das cenas que ele começa a bater no banheiro, cabeça no chão e lamber sangue e tudo mais. O final mesmo, assim, é muito parecido na concepção com Os Outros, aquele filme da Nicole Kidman, né? Não é assim, de novo, não é a reinvenção da roda, mas é uma surpresinha até interessante que faz sentido, assim. Pois é, eu fiquei com uma dúvida. Esse foi o momento da dúvida que depois, pensando sobre o filme, eu fiquei tentando entender a motivação para aquilo, assim. Pode ser simplesmente a confusão mental. Vou explicar. O filme termina ela na beira da estrada, com o menino numa cadeira de rodas, ela tirou ele do hospital, e ela, pensando, se joga o menino na autoestrada para matar ele e aliviar o sofrimento dele, que estava nas mãos dos espíritos, ou não, ou se ela segura. Então ela fica ali naquela dualidade e depois tu vê
no filme que tem um acidente, né? E tu não sabe quem, até que se revela que ela não jogou o menino e que ela se jogou, no caso. Isso. Ela se atirou na frente do carro e depois mostra que ela morreu, enfim, que ela tá do outro lado, etc. O que eu fiquei na dúvida é qual a motivação dela para se jogar na frente do carro. Ela não jogar o menino ou jogar o menino, tá claro, fica uma dualidade, uma questão ética ali que ela tem que discutir internamente para saber o que ela faz. Mas ela se matando fecha bem com a história do filme porque mostra ela do outro lado e tu acaba finalmente vendo o que os espíritos enxergam quando alguém está fazendo aquele ritual. Então tu muda a perspectiva e tu fica pela perspectiva do espírito encarnado pela Mia, personagem principal. Mas eu não entendi muito bem, além da questão da confusão, ela estava tão desesperada, angustiada, enfim, e acabou se jogando na frente do carro. Porque de forma prática... Era só ela não fazer nada? Ela só não fazer nada. Não tinha implícita uma troca. Ela ia para outro lado, ia salvar ele lá, ou ia tomar o lugar dele, enfim. Tipo, ela simplesmente eu acho que é um pouco... Entendo e faz sentido isso. Mas eu acho que ela fecha o círculo da primeira cena, do começo lá do filme, que é a cena do canguru, assim. Ela não consegue. Não, ela não consegue matar ele. Ela tem que se sacrificar. Porque ela tá num nível ali de desespero que, tipo assim, é uma coisa ou outra. Não tem... Ou morre eu, e não é pra salvar o guri, é porque eu não aguento mais. Porque, além disso, a essas alturas do campeonato, ela já tinha perdido a mãe, que se matou no filme. Ela matou o pai, né? Ela tinha acabado de matar o pai. Porque achou que tava duelando com o espírito, mas era com um pai de verdade. Ela sabe que todo spoiler do filme tá aqui, né? Ela sabe que ela acabou com a relação dela com a outra família, que acolheu ela. Ela tá sozinha. Ela não tem mais ninguém ali. Só tem a mão. E ela já tinha vindo de um quadro de depressão que eles falam no filme, né? Então, assim, eu acho que não tinha meio termo pra ela ali, cara. Ou ela acabar com o sofrimento do guri, o que ia causar também sofrimento nela, né? Porque, afinal de contas, ninguém ia entender que ela estava fazendo aquilo para livrar o menino dos espíritos. Ou ela fazia aquilo para acabar com o sofrimento dela e também um abraço pro guri. Agora, o que deixa a porta escancarada para uma sequência que já foi confirmada e até para uma franquia, como o Carlos falou no começo ali, ninguém sabe o que aconteceu com a mão, né? Ninguém destruiu a mão continua em algum lugar, então muito provavelmente... E existe outra mão. É outra mão ou é a mesma mão? Não, eles falam que... lá no México. Eles falam que existe outra mão. Então, é toda uma franquia aberta à disposição. A gente não falou isso, né? A mão, ela tem uma origem no filme, né? Que eles não sabem direito qual é. Mas eles contam, a lenda do filme conta que ela é a mão, tipo, por trás daquela mão de gesso ali, por trás não, dentro daquela mão de gesso, existe uma mão de verdade que um dia foi de um vidente que fazia contato com os espíritos, ou um satanista. Ou não sei quem, tem várias possibilidades. A prequel tá aí. A prequel tá aí. Não, e tem outra coisa que tá prontinha, é vender aquela mão, né? A questão é quem vai comprar, né? Bom, tem louco. Site, eu até entrei no site da 24 para ver se já estava disponível, porque eles adoram vender. E essa foi outra sacada do filme, assim. Porque o filme tem a sacada dessa questão da conectividade e da questão da juventude, de como entender como a juventude os jovens se relacionam, na verdade, com esses novos dispositivos e para que... E teve um momento que a gente saiu do cinema e o Carlos comentou comigo, é um filme de terror, mas que sempre tem pessoas fazendo coisas idiotas, porque senão o filme como não todo anda, filme de terror, né? E depois eu fiquei pensando, na verdade, isso ocorre nos desafios deste TikTok. As pessoas estão constantemente fazendo coisas idiotas nesses desafios, eventualmente dá uma ruim, né? E foi o que aconteceu no filme. Eles fizeram, até chegou em algum momento que deu errado. Então o filme tem essa questão de conseguir fazer esse engajamento, essa aproximação com essas novas linguagens, mas também tem a questão física da mão, né? Tu tem um negócio que tu pode vender o modelinho da mão e tu levar pra casa. E o engraçado é que assim... um negócio meio táctil, assim. O engraçado é que a mão não é a vilã da história. Não é. A mão não é. A mão é um canal, exatamente. Um canal de transmissibilidade. Tanto que as primeiras possessões ali não tem nada. Tipo, não é... Claro, é terror no visual, assim, mas são espíritos que estão parados, assim, na tua frente, te encarando, eles tomam um susto, obviamente, é o mais perto de um susto que tem no filme.
Mas os espíritos são, entre aspas, inofensivos ali. Eles falam umas bobagens, eles beijam o cachorro na boca, mas são espíritos horny, assim. Mas nada que vá fazer muita diferença, assim, pra coisa. Mas eu acho que a sacada boa, essa grande sacada do filme é essa, assim, é tu conseguir juntar todas essas questões mais, como é que eu vou dizer, menos táteis, no caso, mais tecnológicas, mais atuais, com essa coisa do ritual, que é dessa, né, de tu incorporar espíritos, tu trazer, que antigamente a gente via no jogo do copo, ou naquelas tábuas de Ouija, e agora eles trouxeram um novo elemento que é o da mão. E que funciona bem, e tu pode vender depois por alguns valores. Eu acho que vai ter muita gente que vai comprar. Então, em vez de dar estrelinhas, quantas mãozinhas você daria para esse filme? Eu dou 4, de 5 mãozinhas? De 5 mãozinhas. 5 dedos, na verdade. 5 dedinhos. Eu dou 4 dedinhos, dou 4 mãozinhas. Eu dei 4 no Letterboxd também, então hoje fica fácil de fazer a nossa média. Fica 4 estrelas, 4 mãozinhas nesse caso. Então, agora o Matheus acho que pode subir a trilha de dicas. Vai lá, Márcio. Tua dica da semana. Minha dica da semana, então. Minha dica é uma série da HBO Max. É O Círculo Fechado, uma série com a Claire Danes, que tem a Claire Danes, tem o Dennis Quaid, tem vários atores, diferentemente desse filme que a gente falou agora, tem vários atores conhecidos. É uma série em 6 episódios, relativamente curta, uma série limitada, né? Não é aquelas séries de várias temporadas. E a história começa com um sequestro que deu errado, os caras sequestram o filho de uma família. Os sequestradores são uma máfia, não sei se chega a ser uma máfia, um clã da Guiana, né? Então tem uma treta antiga entre as famílias e eles acabam sequestrando o neto, o filho de uma dessas famílias aí, só que o sequestro dá errado, eles sequestram o menino errado e eles não sabem que sequestraram o menino errado. E a partir daí a história se desenrola e é uma história extremamente complexa e intrincada, que até no meio da série eu fiquei pensando assim, será que os caras vão conseguir fechar todas as pontas? Porque tu tem a família que teve o menino sequestrado, que é aquela família tradicional da HBO, elite, branca, né? Big Little Lies. Todo mundo, todas as séries da HBO tem até essa galerinha. Tem essa ponta, tem a ponta do pessoal da Guiana, que é um pessoal que imigra da Guiana para os Estados Unidos para tentar a sorte, daí se envolvem em vários pequenos e grandes crimes, acabam caindo dentro de uma máfia guianesa lá. Tem a questão da investigação policial, né, de uma policial que tem vários problemas de relacionamento, mas que acaba também caindo de paraquedas, não, acaba perseguindo muito esse caso, acaba se tornando meio que uma obsessão dela. E tem o histórico de toda essa história, que é quando o círculo se fecha, de por que tudo isso está acontecendo agora. Assim. Então, é uma história bem complexa, bem difícil, tem que ver com bastante atenção para não deixar passar nenhum detalhe, depois perceber as conexões que vão ser feitas no último episódio ali. Mas ela funciona muito bem, uma série bem, bem empolgante, assim. Então a minha dica é essa, o Círculo Fechado da HBO Max. Certo. A minha dica, eu vou ficar uma dica meio roubar o espaço do Fita Expressa, até porque eu tô meio sem dicas de filmes e séries. Acabei de ver o Heartstopper, que a gente já fez o episódio. A série do Lakers eu recém comecei a ver. E o Only Murders ainda não comecei a ver. Eu saí o dia que a gente foi ver aquele A Era de Ouro. O filme é horrível, mas é um horrível engraçado. É quase um horrível querido, assim. Não. É só engraçado. E, aliás, eu não quis te interromper nas tuas dicas, mas eu fiquei com uma ideia, mas eu saio de férias semana que vem, na volta a gente fazer só uma reunião de pauta aqui ao vivo. A gente pode botar um outro quadro nesse programa que são as melhores críticas do Letterboxd, assim. De botar sempre porque tá valendo ali também algumas do Fale Comigo, tem algumas coisas bem engraçadas. Mas enfim, eu saí do filme do Era de Ouro querendo escutar mais soul, assim. Eu gosto geralmente de escutar, mas o melhor de soul já foi feito ali nos anos 60, 70. Não é o gênero que tem mais coisas novas, né? Aí eu botei no Spotify. Eu achei que era uma playlist de coisas novas. E aí descobri uma cantora boa.
que é a Sharon Jones, e na verdade o grupo dela é Sharon Jones and the Dap Kings. Aí fui ver, vamos ver se tem mais coisa. Aí descobri que ela já tinha morrido faz um tempão. Faz uns 3, 4 anos. Ela tocou várias vezes aqui em Porto Alegre. Várias não, mas umas 2 ou 3 vezes aqui em Porto Alegre. E assim, na minha ignorância, eu não sabia. Eu sabia da história, mas não tinha relacionado o nome à pessoa nem à banda. Esses Dap Kings que tocam com ela são ninguém mais nada menos do que a banda que tocava com a Amy Winehouse no Back in Black, que é aquele álbum que tem o Rehab, o You Know No Good e várias outras sensacionais. Assim, eu, como sou muito fã da Amy, e escutando a Sharon Jones, que é outra puta cantora, assim, tem um puta vozeirão, e tu escuta as músicas e, cara, parece aquele disco da Amy, assim, cara. É impressionante o quão bom é a banda, assim. Então, pra mim, além de descobrir uma cantora que, infelizmente, né, não vai ter mais nada novo, porque ela já faleceu há alguns anos, é como se eu descobrisse várias músicas novas da Amy Winehouse. Pena que elas não são da Amy Winehouse, mas também não é pena porque que bom que ela é Sharon Jones é uma baita cantora. De outra artista, que nesse caso é a Sharon Jones and the Dap Kings. Então essa é a minha dica aí, tá nas plataformas de streaming, tá no YouTube e o que for. Certo? A gente vai ficando por aqui, edição do Matheus Santos. Eu na semana que vem estou entrando de férias, então o Márcio vai comandar a casinha. Márcio e o Matheus cuidam aí da casinha. Sei que a primeira missão... Carlos Corrêa vai fugir do Besouro Azul. Primeira missão. Escapar do Besouro. Escapei. Já foi essa. Das cores eu já fiz o Barbie, que era rosa. Agora o Besouro Azul é tudo com vocês e com o Aleph, né? Que é a pessoa que está mais ansiosa para ver esse filme. Mais do que a Marquezine. Eu diria que só ele e Bruna Marquezine estão ansiosos para esse filme. Mas tomara que seja bom. Certo? Um abraço. Eu ia dizer até semana que vem, mas como esse programa está saindo no começo da semana, até daqui a pouco. Tchau, tchau.